Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast, episódio número 52, e é impossível disfarçar a alegria, a ansiedade, a pilha que a gente tá, porque nesse momento que a gente tá gravando esse podcast aqui é o dia 15, o dia da pré-estreia de Spider, e mais tarde a gente tá indo pro cinema pra assistir, a gente tá ansiosíssimo, né? Se você já tá assistindo esse podcast num outro momento, né? Enfim, né, só pra contextualizar, mas logo mais estaremos nos cinemas vendo Homem-Aranha. Porém, esse podcast número 52 é para falar do episódio 5 de Gavião Arqueiro, Hawkeye. E antes de começar, deixa eu chamar o meu grande amigo, parceiraço aqui, Leandro Viana. E aí, meu, tudo bem? Cara, tudo bem? Grande presença de Egueira aí. Sejam bem-vindos ao Nerdverso. Cara, e hoje vai ser difícil gravar esse podcast porque não consigo me concentrar, né? O pensamento tá todo ali no filme do Spider. Tô muito ansioso, assim. Cara, eu acho que tô mais ansioso do que para Ultimato, meu. Mas deve ser porque a gente começou, assim, a produzir conteúdo, falar disso todo dia, sabe? Mas enfim, né? A gente tá aqui pra falar do quinto episódio de Gavião Arqueiro, que pra mim, Diego, foi o melhor de todos até agora. Mas antes de qualquer coisa, aqui no Nerdverso, a gente sempre começa com os beijos, salves, abraços pro pessoal que acompanha nosso Instagram lá no @NerdversoCast. E os abraços de hoje vão pro Caio Rodrigues, Renato Santos, Vitória Lídio, Renata Gatti, Sérgio Cabral, Carolina Freitas, Paulo César, Dalila Oliveira, Letícia Gomes e Bernardo Marcondes. Ah, me atrapalhei todo, Diego. É um nervosismo pra Spider aqui. Mas já falando então do episódio de Gavião, né, meu? Semana passada eu reclamei do episódio que eu achei meio morno, né? Muita enrolação. Esse episódio eu achei foda, o melhor. Foi ali uma aula de como construir tensão, sabe? A conversa da Kate com a Helena, assim, do Clint com a Echo, se o Fisk ia aparecer ou não, a gente ali sendo apresentado a um grande vilão, assim, ó. Cara, assim, ó, o vilão ainda que deixa os heróis ali como grandes peões, eu diria, nesse jogo, né, meu? E ele é muito maior, assim, do que a gente imaginava. Pelo menos o que eu imaginava, né, Diego? E a gente vai ter, então, um último episódio agora, que vai ser o grande clímax da série. E desde o começo, Diego, eu acho que assim que na verdade a série é falando sobre família, sabe? Família Bishop, família Barton, família Fisk, que seja, né? Na verdade é tudo que tu tá disposto a fazer por eles, né, Diego? Mas fala aí. Não, pô, perfeito, é isso aí. Episódio muito bom, gostei demais. Acho que é o meu preferido também, assim, de todos os episódios até aqui. Embora eu também gostei bastante do episódio 4. Aliás, eu tô curtindo a série como um todo, tá? É uma série que tem um tempo diferente, obviamente. Ela não tem a mesma pegada das outras séries apresentadas até agora. É uma série mais leve, mais curtida. Mas eu tô adorando assistir, tá muito bom. E esse episódio realmente foi demais, foi incrível. Confirmou algumas coisas que a gente já tinha falado, né? Algumas coisas um pouco mais, assim, quase que óbvias, né? Que a gente vai falar no final, né? Aquela grande foto no final, né? Que, né, enfim, a gente já tava esperando por isso. Episódio muito bom. E sim, Leandro, é a família, sim. É a questão da Maia com o pai, né? E esse desejo de vingança, essa relação dela, né? Obviamente a família do Clint, que desde Era de Ultron a gente acompanha e gosta dessa família, né? E também a Helena, né? Com a irmã, né? Essa relação delas que, mais uma vez, foi aí chamada atenção. Esse episódio é o episódio que mais fala sobre a relação entre as duas, né? E até um certo laço aí, que eu não diria de família, mas um laço também quase, né? Como se fosse, dá pra se dizer que é, né? Que é do Clint com a Natasha, né? Vamos lembrar que a Natasha ia ser madrinha, né? De um dos filhos Sim, dele, sim. né? E então, né? É da família. É do Clint com a Kate, tá construindo esse novo laço, né, Diego? A gente pode falar assim, a Perfeito. família Gavião, digamos, né? Boa, boa. Mas, ô meu, vamos então pro É. episódio, porque ele começou com mais um flashback da Helena dessa vez. E como eu gosto dessa cena, sabe, Diego? A gente então tem ali a Helena, ela fazendo o que prometeu, né, lá no final do filme da Viúva Negra, que é libertar as outras viúvas, né, do controle mental lá da Sala Vermelha. E ela liberta através, né, daquele soro, né, aquela fumacinha vermelha que ela toca lá. E, cara, eu comecei a surtar já e comecei a falar sozinho quando ela apareceu, porque era óbvio, né, que a gente poderia interligar onde estava, assim, a Helena durante esses 5 anos, né? Cara, então, ó, a gente já teve um vislumbre do blip lá na série da WandaVision com a Mônica, né? Naquele caos do hospital lá.
Mas a gente, e com aquelas partículas voltando também, né, Diego? Mas agora a gente teve, Aham. assim, uma outra sensação ali, porque tava no momento que a Helena tava lavando as mãos ali, a água começa a passar por ela, e daí é demais, né? Porque ela some e volta, assim, são segundinhos, meu. É muito legal, assim, como a Marvel faz isso. Eu já te digo, assim, que eu gostaria de ver uma série com a Marvel lidando com as consequências, né? Os traumas das pessoas lidando com o blip ali, uma série mais pé no chão, sabe? Levando mais a sério isso, assim, até esquecendo o lado super-herói, assim. Eu gostaria muito de ver isso, Diego. Boa, boa, claro que sim, podemos ter isso, né? A gente adora assistir também séries que não necessariamente são de ficção ou do universo nerd, né? Séries que discutem problemas sociais, situações que simulam o mundo real, né? E aí ainda, claro, uma brincadeira dentro do MCU, né? Falando aí daqui a pouco sobre dificuldades de relacionamento, questões econômicas e principalmente a terapia e os traumas causados após o blip, realmente seria muito interessante. E é claro que com referências o tempo todo, né? Ao Thanos e aos heróis, né? Aquela coisa a série tá ali falando sério, mas daqui a pouco mostra na TV ali uma reportagem, alguma coisa, e as pessoas indo assistir também o Rogers, né, o musical, né, o musical que Sim. acho que a gente ainda vai ver muito, né. Mas então a gente começou com o flashback da Helena, e vamos começar comentando, né, Leandro, que a gente falou aí um pouco no Instagram sobre quem poderia ser aquela personagem loira, que até então não tinha aparecido, né, na série, e que tava ali numa luta com a Helena no trailer, né. A gente levantou duas possibilidades que faziam bastante sentido. Na minha opinião, a possibilidade mais forte e que talvez fosse mais legal da gente ver seria a Carter, né? A Sharon Carter. Sharon? Tô falando errado. Sharon Carter, a nossa Sharon Carter, né? mercadora do poder. Isso. Tô confundindo com a Shannon Carter, né? Que é a filha, mas não, Sharon Carter. Ou poderíamos ter também. Quem é que era mesmo? A outra aposta? Bob Que Morse, era a a Árpia. Bob Morse. Isso, a Arpia, perfeito. Agente 19. Né? Eu cheguei a comentar contigo, e não sei se a gente chegou a verbalizar isso em algum momento nas redes, né? Mas a gente comentou entre nós que também poderia ser uma figurante, alguém que não fosse importante, se ela mostrasse alguma cena apenas de ação, de alguma invasão, de alguma operação tática da Helena, e aquela pessoa fosse só mais uma pessoa que ela estava enfrentando, mas sem grande importância. Acabou que não acertamos de forma alguma, né? Porque não foi a Bob Morse, né? Até essa seria, acho que, uma aposta mais ousada. Não foi a Sharon Carter, que pena, né? Seria uma conexão bem interessante, mas também um pouco apressado para trazer isso no quinto episódio. E também não foi uma figurante, né? Porque foi uma pessoa aí que, ok, talvez nem apareça mais, talvez, mas tem uma importância um pouco maior, né? É uma ex-viúva negra. Aliás, não sei nem se dá para dizer ex, né, Leandro? Porque a gente foi surpreendido com o fato de que ela não está presa àquela técnica, né, de lavagem cerebral que o Dreykov usa, né? Quando usaram aquele gás vermelho nela, ela não saiu de nenhum efeito, não acordou, ela permanece. No entanto, ela continua agindo como viúva negra de maneira consciente, né? Inclusive ela fala, né? Como é que você acha que eu tenho todo esse dinheiro, toda essa casa maravilhosa, né? Ganhando dinheiro da única forma como a gente sabe ganhar dinheiro, né? Matando, né, assassinando, cumprindo missões táticas como uma mercenária, como uma assassina. E eu te pergunto, será que ela continua trabalhando, essa Ana, que foi nos apresentada muito brevemente, será que ela continua trabalhando para o Dreykov? Porque ela ainda fala, né, eu não sou uma escrava de um rico pervertido, algo assim ela diz, né, obviamente se referindo ao Dreykov, mas ela diz que ela não é escrava, que ela não é controlada por ele, né, isso não quer dizer que ela não esteja de livre vontade trabalhando para ele, né? Sim, Ou mas será que ela trabalha para outros chefes? Ou um chefe fixo? Ou mais de um chefe? Ou sim, uma sim. chefe? O que Não, tu mas acha? o Drake eu acho que não, né, cara? Ele morreu lá no filme da Viúva, explodiu lá o Verdade, porta-aviões. Então, verdade, só verdade. se, só se trouxer Verdade. ele de volta seria algo muito Não, tô me surreal, esquecendo que ele tinha morrido. Tô me esquecendo que né? ele tinha morrido, Então só verdade. resta uma possibilidade, né, Diego? Ela tá trabalhando pra Val, Pode ser, acho que sim. ganhando dinheiro em cima disso, né? Val deve pagar bem ali É. algumas missõezinhas pra ela, talvez não trabalhando 100% pra ela, mas fazendo missões, ganhando ali um din-din ali, enchendo a Uhum. poupança de dinheiro. E talvez, Então isso é uma teoria, né? Isso é uma teoria sim, nossa, né, sim. Leandro? Então, talvez assim, né, que a nossa querida Helena acaba conhecendo a Val, através da Ana ali. Porque ela fala que a Boa, Sônia boa. também ganhou dinheiro, né, Diego? Ela fala assim, a Sônia também tá Uhum. rica. Então, talvez ali a Val tá recrutando várias viúvas negras, né? Mas a Helena, com certeza, ela se destaca perante as demais, assim. Ela é uma das mais habilidosas ali, junto com a Natasha, né, Diego?
Sim. Vamos lembrar também que no filme, né, quando a gente tem a Helena apresentada, a Helena, ela era muito criança quando ela entrou nas operações russas, né, das Viúvas Negras, e operações junto com o Dreykov, junto com o Alexei, ela acreditava, ela acreditou durante muito tempo, né, que aquela família era real, né, tanto é que ela tem esse choque de realidade quando Sim, sim. a Natasha vem salvar ela e tal, né, quando elas se encontram. Então, diferente da Natasha, que não chegou a criar esse laço, talvez, e que já disse que a família dela são os Vingadores, né? Que essa é a família que ela considera, né? Que ela considerou que teve. A Helena tem outra visão. A Helena tem a Natasha como uma irmã mais velha, como uma grande referência para ela, né? E por isso que é legal a gente trazer esse tempero e olhar para ele com um olhar mais focado, porque isso pode ser um tempero muito forte nesse próximo sexto episódio e com certeza se manifestou no episódio 6. Então vamos lembrar que Natasha nem menciona a Helena em nenhum momento no MCU, né? A não ser no filme que a gente viu da Viúva Negra. Mas a Helena é apresentada pra gente como alguém que tem a Natasha como referência de irmã. E é claro que essas consequências nós veremos ainda no episódio 6. Sim, sim. E é muito triste, né? Porque logo que a Helena ela volta, ela já pergunta, né? Eu preciso encontrar a Natasha. Então eu queria saber, assim, como é que foi essa. Como ela sentiu a notícia, né? Porque de algum jeito acho que os Vingadores soltaram uma nota, né? De perda, assim, de uma da Natasha, da Viúva Negra. Então é, assim, ciente pro público que a Natasha tá morta. Então seria muito interessante, assim, a gente ver essa reação dela em algum momento, né, Diego? E já aproveitando, então, falando da Helena, cara, eu achei, assim, que foda aquela conversa dela com a Kate. Eu fiquei tenso, né? Tipo assim, óbvio que nenhuma das duas ali ia morrer, né? Mas a cena, meu, assim, ó, todo o universo Marvel ele é construído assim de um jeito que deixa claro que a Helena, ela pode matar a Kate a qualquer momento, né, meu? E daí eu quero falar uma coisa aqui, Diego, porque essa conversa, a Kate, ela coloca ali uma sementinha de dúvida na cabeça da Helena, sabe? Ali sobre o Clint, ele ser ou não ser um monstro, né? Mas para mim essa dúvida também já estava lá assim antes disso, porque a Helena ela não precisa de dinheiro assim para, digamos, ser contratada para matar o assassino da irmã, sabe, Diego? E voltando à conversa ali, meu, eu poderia ficar o dia inteiro, assim, assistindo aquelas duas conversarem. Cara, assim, ó, que cast, né? As escolhas certeiras da Marvel ali, aquele sotaque da Helena, deixa tudo, assim, mais gostoso, sabe, meu? E a Kate, que é sempre aquela pessoa que faz as piadinhas ali com tudo, né? Ela tá desconfortável naquela situação ali, enquanto a Helena, ela tá brincando, né, meu? E fazendo ali um paralelo, a Helena, tipo, é um leão ali, como disse, brincando com um alimento, né, meu? E, cara, eu preciso, assim, dessas duas juntas, assim, nos Jovens Vingadores. A Florence Pugh é sensacional como atriz, ela é cheia de camadas ali, tem o charme, o sarcasmo, o humor, tudo isso, assim, escondendo um ser cheio de raiva ali dentro, né, meu? E só para acabar minha fala, assim, sobre essa conversa, Diego, a gente tem a Kate ali com uma lealdade inabalável, né, com o Clint, enquanto a Helena ali tem aquele ódio, mas eu digo de novo, né, meu, ela tá com a pulguinha atrás da orelha, assim, a Helena, ela não é tão, assim, facilmente manipulada, né, Diego? Sim, sim, sim. A Helena é muito mais viva, né? Assim, muito mais vivida, tem uma experiência e tem. Agora tu falou ali das camadas da Florence, mas eu vou falar da personagem, né? Ela tem uma casca mais grossa, né, Leandro? Que a vida deu pra ela por tudo que ela passou, por tudo que ela sofreu, por tudo que ela perdeu, né? Já a Kate não criou essa casca tão grossa porque a Kate teve um berço aí de ouro, né? Uma família Sim, sim. ricaça, né? A Kate tinha o patrocínio pra poder fazer as brincadeiras dela e brincou muito, né? Então, são realidades muito diferentes. E achei legal a forma como se deu, né? Como está se dando a construção da Kate. Continuamos tendo uma Kate humilde, uma Kate que tem medo, uma Kate que ainda não é uma heroína pronta, né? Ela está com muita vontade, a gente percebe que ela tem talento, a gente percebe que ela tá vindo, a gente tá gostando de ver ela nascer, mas seguimos vendo uma Kate assim amadurecendo. Eu gosto disso. Eu não gosto quando o herói chega pronto na Marvel, né? Quando apresenta e de repente ele já é um super assim, e ninguém Sim. mais derrota ele e já sai batendo em heróis que já estão há muito mais tempo, né? Uma coisa assim que me recorda agora que me incomodou, por exemplo, cara, foi ver
em Guerra Civil, o Homem-Aranha brigando de igual, assim, em alguns ataques com o Capitão América, né? Em alguns momentos o Homem-Aranha levou a melhor em alguns segundos, assim, na batalha, né, com o Capitão América, naquela cena lá no porta-aviões, lá no aeroporto que eles estavam, não era porta-aviões, mas naquele aeroporto que eles estavam lutando, né, na grande cena de luta dos dois times, né, Team Stark e Team Cap. Eu não gostei daquilo, assim, sabe? Poxa, o Homem-Aranha recém chegou, era um menino, sabe? Ainda tava recém começando, e aí vai conseguir acertar alguns golpes e se defender de outros contra o Capitão América, né? Enfim, tá, tinha vantagem das teias e tal ali, né? Mas, né, não gostei muito. Esse tipo de coisa me incomoda um pouco às vezes, e eu acho que isso tá amadurecendo mais nos filmes da Marvel. A cena foi muito legal, a atenção que foi criada foi muito boa. Me incomodou também, Leandro, o fato de que mas aí é uma coisa clássica de filmes, de novelas, de séries, né? A Kate não conseguir se expressar bem e conseguir já ir mostrando pra Helena, né? Que o Clint foi um amigo de anos, um confidente da Natasha, né? Então, tipo assim, nas oportunidades que ela tem de falar com a Helena, ela não usa bem as palavras, né? Então tu fica agoniado, assim, poxa, mas fala pra ela, fala coisas pra ela que vão chocar ela. E a Kate não fala quase nada, ela mais se defende. Mas claro que ela tá com outro ponto de vista, né? Ela tá ali acuada, com medo de entregar alguma coisa dele, de repente, com medo de entregar alguma coisa importante e colocar ele em risco, né? Já que ela tá diante ali do que pra ela é uma assassina de aluguel ali, né? Sim, sim. E nessa conversa a gente tem duas referências, né? Uma a Homem-Aranha, né? Que é uma hora ali a Helena, ela fala que quer visitar a melhorada e nova Estátua da Liberdade, né? Que a gente já viu nos trailers do Homem-Aranha, que é a Estátua da Liberdade em homenagem ao Capitão América, segurando um escudo, né, Diego? E a outra, que daí Muito bom. a Helena, quando ela faz aquele macarrão com queijo aí, não sei se o pessoal lembra, mas lá naquele flashback, que eu acho que é em 95 que se passa, que tá a Helena, a Natasha pequenas lá, a própria Helena, ela pede macarrão com queijo, né? Então é mais uma referência aí ao filme. Foi que eu peguei de referência dessa conversa, assim, mas de novo, todo episódio foi construído na tensão, cara. Eu queria, assim, eu passaria o dia inteiro vendo essa conversa, Diego, tá? Não sei Muito se tem mais bom, muito bom. alguma coisa pra gente falar sobre isso, ou a gente pode falar Não, sobre... não, acho que dessa conversa tá de boa, cara. Acho que a gente Uhum. já pode ir agora pra aquela cena estranha do nosso querido e excelente ator e personagem ali, o Jack Duquesne, sendo Ah, preso, sim. né? Muito Cara, tranquilo, tirando onda, fazendo piada. Não, isso foi sim, só um mal entendido, eu só vou ali e já volto. O mais bala foi o já volto. O cara sendo preso sim, falando assim, ó, daqui a pouco eu tô de volta, tipo, sim, sim. vou ali resolver e já volto. E assim, cara, o episódio foi cheio de reviravoltas, especialmente em cima da Eleanor, né? Então a gente começa com essa cena que causa ali uma sensação, talvez, aí aos mais ingênuos, de que, bom, então a Eleanor não é tão má, bom, então a Eleanor tá contra o Jack. Mas não, a Não, princípio não. isso aí é algo combinado, né? Acho que é algo combinado Planejado, com ele mesmo, né? encenação, uma encenação Claro, completa. encenação completa. E a Eleonor, então, assim, em alguns momentos ela passa pra gente, assim, uma sensação. Eu acho que na maior parte das falas dela, das encenações da personagem, ela passa pra gente uma sensação de que ela vai, né, daqui a pouco ser descoberta como uma mafiosa, uma criminosa, envolvida até o pescoço. No entanto, eu acho que como isso tá muito forte, Leandro, como tá muito claro, como tá muito exposto, na minha opinião, que ela tá envolvida com o tráfico, eu já acho que ela não esteja. Já acho que ela esteja, na verdade, envolvida, mas não querendo tanto se beneficiar disso. Acho que ela pode estar envolvida, mas como infiltrada, como trabalhando em parceria com alguma agência, com, sei lá, né, extinta Shield, mas Entendi, não entendi. é isso. Cara, tem uma Entende? teoria Porque pra eu acho que isso, assim, ó, mas eu quero falar só pro deixa eu final. completar minha fala. Tá. Só deixa eu completar minha fala sobre isso, mas é assim, por que eu acho isso, Leandro? Bom, um dos motivos é porque tá muito na cara, tá? Então não vai ter aquele efeito surpresa, e eu acho que não é isso, né? E segundo motivo é que eu acho que é honesto, eu acho difícil que não seja honesto o carinho que ela tem com a Kate. E esse carinho que ela tem com a Kate, e esse desejo de proteger ela, pra mim, assim, não combinaria com ela estar tão envolvida com o crime, assim, sendo ela uma criminosa. Claro que pode ser, a gente tem vários pais criminosos, o próprio pai da Maia, muito amoroso com ela, mas era criminoso, mas eu acho que não faz sentido, tá? No entanto, a gente termina com o episódio com aquela cena chocante, que vai ser explicada no episódio 6 e eu quero ouvir tua teoria depois. Depois eu falo, porque eu vou falar disso quando a gente for falar da última cena da série, eu quero interligar tudo isso. Mas, por exemplo, quando a Kate fala lá sobre a empresa que o Jack trabalha, a Eleonora abre o olhão, né, meu? Ela sabe tudo que tá acontecendo, ela não é tão ingênua assim, Claro, né? Então, claro.
Ali foi uma encenação, foi uma... Porque é bem na hora que a Kate tá aparecendo, tá os caras levando o Jack, né? Parece que estavam todo mundo parado, assim, a Kate apareceu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é hora de fazer o esquema que a gente combinou, né? Talvez, assim, né, Sim, meu? sim. Talvez, assim, eu não acho isso, né? Mas vai que o Jack é um pobre coitado que não sabe de nada, né? Eu acho muito difícil, eu até ficaria triste se isso Não. acontecesse, né? Porque Ah, eu não, não quero pode ser. muito uma luta com o Clint, do Clint contra o Jack no último episódio. Eu preciso disso, assim, do Jack sendo o grande guarda-costas do Rei do Crime, né, Diego? E da Eleonor Uhum, também, né? Então, assim, uhum. eu preciso muito, assim, essa luta. Então ali foi uma... A Kate caiu numa armadilha ali. Depois a gente vai falar, né, que ela descobre a verdade sobre a mãe, né? Mas eu queria falar agora, continuando no episódio, acho que a gente indo antes ainda, o Clint, né, meu, eu achei muito legal, muito emocionante ali, aquela hora que ele vai no Memorial dos Vingadores lá de Nova York, tem os nomes dos 6 Vingadores ali, cara, a gente vê na pele, assim, dele aquela dor que ele sente pela Natasha ali, aliás, o Jeremy Renner, o ator ali, entregou uma baita atuação, né, meu, eu me emocionei naquela cena, Diego. Sim, 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 sim. E isso até depois eu quero trazer uma teoria meio arriscadíssima, assim, e provavelmente serei muito atacado e ninguém vai ficar do meu lado, mas enfim, eu vou teorizar uma possível teoria aí bem difícil sobre um desfecho aí pra essa série, envolvendo um pouco isso e trazendo isso à tona, né? Esse sofrimento que tá sendo muito mostrado nessa série, né? Que não foi mostrado em nenhuma outra produção, mas claro, nem teve tempo pra isso, né? A gente teve ali o Ultimato, as consequências do Ultimato, e depois as outras séries não estão mais enfocando o Gavião. O Gavião só reapareceu agora pra gente. Agora a gente tá tendo a oportunidade de ver o Clint pós perda da Natasha, depois de acabar a batalha contra o Thanos. E aí então a gente tá vendo um Clint que está muito sofrido, um Clint que se sente culpado, um Clint que não consegue se livrar de uma culpa que, né, nós entendemos que ele não tem, mas que ele não vê dessa forma, e, e isso tem aparecido em todos os episódios, desde quando ele estava no memorial, não conseguindo ver aquilo, e aí depois no banheiro, vendo o Thanos was right ali, né, escrito, e depois ele conversando com a Kate, falando sobre a flecha que ele não disparou, e agora no memorial. Então, a cada episódio, a gente tem um momento que reforça pra gente essa culpa e essa dor que esse Clint que a gente tá vendo na série carrega. Isso é muito forte. E eu acho que isso tá sendo repetido muitas vezes, Leandro, assim, não precisava ser tantas vezes trazido à tona, sabe? Se fosse um elemento não tão importante, eu acho Sim, que ele poderia ter sim. aparecido em alguns episódios, mas isso voltar a aparecer em cada episódio, cara, é um elemento muito forte. Ou é para reforçar a conexão que vai ser gerada com a Helena, e essa, claro, que é um desfecho mais simples, ou um outro desfecho que depois eu vou trazer mais pra frente. Eu sou da teoria do desfecho mais simples. Mas, ô meu, eu queria falar ali da Uhum, Gangue do Agasalho, porque pra mim eles são assim a uhum. personificação dos trapalhões na Marvel, né, meu? Mas dessa vez, Sim, meu, sim. eu ri ali quando o Clint ele tocou aquela flecha que quebra o vidro e o cara dá um gritinho, sabe? Foi a primeira vez que eu achei engraçado de verdade, sabe? Tá? Mas Aham. já indo pra luta lá contra a Echo, meu, eu tenho só uma reclamação do episódio, o resto foi perfeito, tá, meu? Que pra mim é impossível acontecer aquilo lá, porque enquanto ele se livrava da gangue do agasalho ali, né? Tava protegendo a Echo lá no estacionamento. Um cara é puxado pra direita, tem outro cara que é puxado pra esquerda, do nada, assim, sabe? Não tem como isso acontecer. O Aham. Clint não tem o poder de se teletransportar, né, meu? Mas tirando essa parte, Aham. assim, porque foi uma luta meio comédia ali. Depois, quando eles vão pra luta contra. O Clint vai pra luta contra a Echo, vestido de Ronin, velho. Pra mim, ele tá perfeito, né, meu? Daí, de novo, tem toda aquela tensão do que vai acontecer, né? E o Clint, né? Ele falou pra Echo que era para ela encontrar ele lá no lugar onde ela conheceu o Ronin. Bom, o Diego, daí para mim eu acho que aquela nossa teoria que o Jack era o Ronin foi por água abaixo, tá, meu? Eu queria muito, mas muito mesmo que fosse real isso, tá? Para mim esse episódio assim esclareceu que fosse que realmente assim é o Clint, sabe, meu, o cara que matou a gangue do agasalho, né? Que matou o pai da Echo, mas amando do rei do crime, né, meu? O cara É, pode, ficou muito parecido, ficou muito próximo de ser sim, isso, né? Mas eu quero comentar. Termina aí sim, que eu quero sim. comentar. Porque o pai da Echo, né, ele pode simplesmente ter feito algo que desagradou ali o Fisk, e daí o rei do crime, ele criou a Echo como se fosse a filha, né? Mas enfim, tipo assim, o episódio se chama Ronin, Diego. Então, pra mim, é a Marvel dizendo que o Ronin é a parte ali obscura do Clint, de um passado dele. Cara, é tipo assim, um monstro que não pode sumir
e que o Clint e a família eles vão ter, assim, que conviver com isso pra sempre, sabe, Diego? É muito fácil, assim, o Clint ele ter se envolvido com o rei do crime, pra ele, assim, fazer esse rastro de vingança, sabe? Quem melhor que o Wilson Fisk, assim, pra dar informações de pessoas ligadas ao crime? A melhor coisa, assim, a melhor coisa do mundo pra ele, assim, é tu eliminar as pessoas pra não ter mais concorrência, né, meu? Então é barbada pra ele dar informações pro Clint. E, cara, assim, o Clint fala ali pra Echo que ele e a Echo, e até a Helena a gente pode pegar, assim, que eles são armas manipuladas, né, por pessoas, por pessoas que não querem sujar as mãos, né, meu? Só que o Clint, ele soube, assim, a hora de sair disso. Eu quero saber, assim, se quando e como, né, as meninas elas vão se voltar contra os grandões, né, Diego? Boa, boa. Cara, assim, meus comentários a respeito disso. Eu continuo achando que é o Jack, que foi ele quem matou o pai da Maya, tá? Eu entendo que esse episódio, ele dá a entender que não tem mais espaço pra isso na fala do Clint, e ele falando pra Maya, me encontre onde, né, você conheceu o Ronin, ele mostrando pra ela o rosto dela, mas eu acho isso, não sei, para mim não fecha bem, sabe, assim, ele querer mostrar pra ela que ele é o Ronin, assim, de graça. Eu acho que, na verdade, o que ele queria era uma oportunidade para que ela ouvisse ele, né, no caso, assim, ouvisse, me desculpem aí, né, ela não ouve, mas no sentido de dar atenção ao que ele tem para dizer para ela, né, e entregar para ela o que ela mais queria, porque o que tá sendo dito já há 2 episódios, né? Ela só vai parar quando ela conseguir encontrar quem matou o pai dela. Então ele já percebeu que não adianta ir por outro caminho, ele vai ter que ir por esse caminho de mostrar para ela, bom, tu quer o Ronin? Então tá, eu te dou o Ronin. Mas eu fico na dúvida se realmente foi ele. Por quê? Primeiro, eu não consigo conceber muito bem a ideia do Gavião trabalhando para o Wilson Fisk, tá? Para mim ainda isso não cai muito bem ainda, ele trabalhando para o Wilson Fisk. Eu até entendo que ele teve os momentos dele de Ronin e que ele assassinou e derramou muito sangue, mas eu acho que as pessoas que ele matou foram, na verdade, ele tentando fazer justiça com as próprias mãos, tá? Então não sei o quanto que ele trabalhou realmente para alguém. Também acho que faz mais sentido. Eu tinha até comentado contigo que talvez pudesse ser o Kazi, mas o Kazi não dá porque realmente tu me apresentou um argumento muito bom, né? Ele não tem habilidades de luta que sejam condizentes com aquela cena que a gente viu, né? De quando aquela pessoa vestida de Ronin matou o pai da Maya. Mas o Jack daí sim, porque ele, né, tá escondendo uma habilidade de luta aí incrível que a Kate já denunciou, né? E uma habilidade com a espada incrível. Além disso, o Jack também ele tá namorando a roupa e a espada do Ronin já faz um tempo, né? Desde o leilão ali que ele queria a roupa, que ele pegou a espada e que depois o Clint recuperou dele, né? Também quando ele fala, né, que foi o Wilson que mandou matar, aí, na verdade, pode ser qualquer uma das duas possibilidades, né? Pode ter mandado o Clint ou pode ter mandado o Wilson Fisk. Mas O eu problema, meu, acho... como é que ele sabe que foi o Fisk que mandou matar se Tá, foi pro outro, tá, entendeu? Ele tem muita tá. Pra informação, mim, ele sabe muita coisa, sabe? sim, tá, mas aí que tá. Que o cliente, na minha opinião, o que o cliente ficou fazendo nesse tempo aí do Blip, né? Pra mim, ele ficou tentando fazer justiça com as próprias mãos. E eu acredito que durante um tempo ele ficou no rastro da gangue do Rei do Crime. Até que em algum momento ele percebeu que era coisa pesada demais pra ele. Tanto é que ele tem um medo e um respeito muito grande pelo grandalhão, tá? Mas eu acredito que durante um certo tempo ele ficou no rastro desses caras. E aí ele é um bom investigador, a gente já percebeu isso na série. Então ele pode ter ficado no rastro desses caras e acabou, não sei se antes ou depois, né, de já ser o Ronin, por exemplo, pode ser antes, e aí depois que ele pegou o manto do Ronin, ou, que eu acho que faz mais sentido, alguém roubou a roupa dele, entende? Alguém roubou a roupa Ah, dele de não, não. Ronin, tu Pô, acha que não? roubar o Gavião Arqueiro é difícil, né, meu? O cara tem que ser muito Pô, bom. mas não sei, é possível, o cara não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não pode estar o tempo todo com a roupa, né? A não ser que ele ande com a roupa o tempo todo. Mas, ô meu, eu acredito muito que seja. Dessa vez vou contra ti. Eu acho que foi o próprio Clint mesmo que matou, meu. Porque talvez, né, meu, pros olhos do público, o Wilson Fisk, ninguém sabe que ele é o grande gangster, o rei do crime, né, meu? Muita gente olha ele como um grande empresário, sabe? Talvez um grande cara da política. Então, talvez o Clint não soubesse, meu.
ele conseguiu, assim, tá por várias camadas se esconder e começar a dar algumas dicas pro Clint, assim, e depois o Clint descobriu que o cara era a pior pessoa do mundo, sabe? E daí, como o Uhum. cara é o rei do crime, não é tão fácil chegar nele, né, meu? Né? Não, Sim, não é a gangue do agasalho que chega lá de Ronin e mata. O cara deve ter uma mega ultra proteção, né, meu? sim. E até na luta, né, meu? O rei do crime, ele é um cara brutal, né, meu? Não é tão fácil Sim. chegar nele, assim. Então, por Sim. isso que eu Mas acho vamos que seguir o na rei. aposta. Vamos Eu acho seguir que na o rei do aposta, tá? Eu crime vou apostar deu que é as o diquinhas. Jack. Sim. Agora eu mudei de lado. Eu fui pro Clint. Tá, pra mim é o Jack, tá? Pra mim é o Jack que é o Ronin. Vamos ver quem é que vai acertar essa daí, tá? Ou talvez nós dois erremos, né? Pode Ah, ser alguma outra surpresa, mas aí não. acho meio Não, não. difícil, né? Mas, ô, meu, a gente Aí também não tem descobriu, então, que espaço. o Kazi, né, meu, ele não estava presente no dia que o pai da Echo foi morto. Pra mim, isso Uhum. aí é bem claro, assim, o tio, né, o rei do crime, ele não queria que o Kazi fosse morto, então eu acho que ele pode ter mandado um WhatsApp pra ele ali, assim, não vai na reunião nesse dia. Talvez o Kazi até soubesse dos planos, né, não tem como tu se voltar assim contra a pessoa mais poderosa do submundo do crime ali, né, meu, tu é um mero capanga, né, Uhum. Diego, tu só recebe ordens, né. Sim. Então, Sim, sim. eu apostaria assim que a Echo ela só vai descobrir a verdade na série dela, né, meu? Que o Fisk ainda vai dar uma enrolada nela. Porque eu gosto muito da teoria, assim, do Wilson Fisk incriminar o Demolidor, né, meu? Pra Echo ir atrás dele, assim, na série dela, né? Antes de se voltar contra o tio. Ah, isso seria massa, né? E aí seria trazer o Demolidor pra essa galera aí, pra essa muvuca toda. Faz bastante sentido. E agora a gente fica aí também na, na dúvida sobre como que tá se dando essas relações aí, esses nó, esse entrelaçamento de relações entre. Vou listar uns nomes aí pra ti, Leandro, e ver se tu acha que eu tô Manda, misturando mano. coisa demais, mas na minha Manda. cabeça tá tudo conectado, tá? Eleanor, Jack, Wilson Fisk, Condessa de Valentine, né, a Val, e a Sharon Carter. Pra mim, todas essas pessoas têm algum tipo de conexão, algumas conexões mais fortes, outras mais fracas. E aí, quem é que tá do lado de quem é que tá infiltrado, quem é que tá como agente duplo, quem é que tá se fingindo, quem é que vai dar mais plot twist na gente. Ah, Esse é o questionamento aí. eu acho que eles são todos conectados, mas vilão, que é um bom vilão, ele passa a perna nos amigos, né, Diego? Então não dá pra confiar em Sim. ninguém. E eu desde do Falcão e Soldado Invernal, pra mim, aposta, a Sharon Carter é um Skrull, né, meu? Eu não consigo ver a Sharon Carter assim como a própria Sharon, assim, que apenas mudou de lado, né, Diego? Sim, sim, faz sentido. Seria bem legal de ver isso. Isso explicaria de maneira mais tranquila o comportamento dela e a facilidade com que ela tá tendo acesso a várias coisas, né? Sim, Isso sim. realmente Mas, ô, meu, explicaria eu bastante. posso ir pra parte mais louca do episódio que derrubou o Twitter de manhã, assim? Opa, manda. Porque só aparece no finalzinho ali, meu, aquela bomba ali, derrubou a internet. Vicente Donofrio de volta, né, meu? Seu terninho branco lá, careca lustrada ali, com uma bengalinha, né, meu? Assim, ó, sensacional, um final foda. E o melhor, assim, de tudo, meu, aparece aquela fotinha ali de baixa qualidade. Na verdade, eu acho que era um vídeo, né, meu? Porque tinha um play pra dar ali. A sacanagem, né? Podiam dar uma Hum, câmera melhor pra Helena, né, Diego? Mas assim, meu, uhum. eu quero ver, assim, a relação da Kate com a mãe agora, porque como a gente sempre falou, né, meu, a Eleonora, ela tem ligações assim com o rei do crime, não que eles sejam melhores amigos, né, mas assim, tentando ligar os pontos que tu pediu antes, Diego. Eu acho que a Eleonor, ela que fez aquela ligação no episódio passado pro Wilson Fisk mesmo, né, meu? Ou o rei do crime, assim, ele depois mandou um WhatsApp com o número da Valentina, mas com certeza a Condessa Valentina ali recebeu o pedido de um dos dois, né? E daí, pra mim, liga isso com a cena pós-crédito lá de Viúva Negra, né? Que daí a Valentina chega com a fotinha do Clint e com a localização de onde ele tá, Diego. Perfeito, perfeito. Isso eu acho que faz muito sentido. Eu acho que é por aí mesmo. Discordo de ti que o Wilson Fisk tenha mandado um WhatsApp pro Kazi naquele passado lá, porque acho que a galera não Ah, usava tá. WhatsApp naquela época, acho que foi um torpedo, um SMS, provavelmente. Mas agora tudo bem, né? Agora em 2023, ok, o WhatsApp ou até algum sucessor aí, né? 2023 provavelmente já é o meta, né? O Mark Zuckerberg já mudou. Mas eu acho que faz muito sentido isso, sim. E eu só tô assim ansioso para ver mais ações da Condessa de Valentine, né, da Val, essa daí eu quero ver mais ela, eu quero saber onde é que ela tá nessa história toda aí, nessa trama aí, como que ela tá posicionada nisso tudo, que relações que ela tem, ou talvez eu esteja viajando, ela não vai participar muito dessa parte da trama, mas eu acho difícil ela não tá envolvida, né, tem como, né, se a Helena tá aparecendo aqui Sim. nessa série, pra matar ele, a gente viu quem é que mandou ela,
do final na cena pós-créditos de Viúva Negra, né? E eu queria comentar mais uma coisa, Leandro, aqui, que a gente acabou não falando, é algo mais básico, né? Mas que legal que mais uma vez a gente teve ali a valorização da história das HQs, né? Ou próximo disso, né? Do Clint ficando na casa do Grill, né? Isso foi legal. Sim, legal, muito legal, meu. Exatamente. Porque nas HQs, né, eles moram no mesmo prédio, eles têm uma amizade muito legal, assim. E eu tenho medo, né, Diego? Já falei aqui, né, nos outros podcasts, que o Kazi nas HQs mata o Grills, né? Então, Uhum. será que a gente pode ter alguma coisa, assim, uma grande perda nesse sentido aí pro último episódio, Diego? Não sei, é uma possibilidade. Não sei o quanto que eles vão aí, né, serem fiéis ou tentarem pelo menos uma boa referência, né, às HQs. E nessa pegada, se a gente vai falar de HQs, eu vou falar uma coisa que tu não gosta, né, mas também tá nas HQs, que é uma das personagens ali, uma das colegas dos LARPs, né, ali Ah, do não. Grills, né, que ela é uma das colegas do Grills, também usa o nome das HQs, ela se apresentou como Bombshell, né, a Wendy, né? E a Bombshell é uma vilã, né? Contra o Gavião Arqueiro nas HQs, né? Então ainda fica aí pra mim uma pontinha de esperança de um pequeno plotzinho aí no último episódio, mostrando que nem todos os LARPs eram só pessoas aí que se divertem brincando de nerd se vestindo, né? E que na verdade alguns, ou pelo menos uma delas, né? A Bombshell, né? Possa ser uma agente dupla aí, também relacionada com a máfia e trazendo informação pro Wilson Fisk. Mas, ô meu, tem uma grande pergunta pra ti, assim, que é, será que eles vão pegar os personagens da Netflix, continuar a história, assim, exatamente como acabou a terceira temporada lá de Demolidor, né? Porque daí o rei do crime tava preso, né? Bom, ele teria sobrevivido ao blip, teria escapado, né? Ou eles vão fazer, assim, como se aquilo se passasse em outra realidade, só vão aproveitar ali o conhecimento, né, que a gente adquiriu pra seguir em frente ali, e não precisar contar tudo de novo, né, Diego? Né? Pois é, difícil dizer, cara. Porque é muito mais simples a gente saber que o Demolidor e o Rei do Crime existem, não precisa contar tudo desde o comecinho lá. Eu acho mais provável isso, Diego, né? Uh, no, no, e também, né, Olha, eles não aproveitariam aquele péssimo punho de ferro, né? Porque, tem que pegar um outro punho de ferro pra botar no MCU aí. sim, sim. Cara, eu acho que assim, a gente já teve algo parecido assim no passado, né? A gente já tem jurisprudência no assunto, né? A gente já tem algo assim, que é o Tom Holland, né? Com o terceiro Homem-Aranha, né? Da Marvel aí, num espaço aí de 30 anos, né? Nem isso. Talvez uns 20, 25 anos. A gente teve 3 Homem-Aranha, né? A gente teve o Tobey, o Andrew e o Tom Holland, né? Que espero vê-los juntos agora, hoje de noite, quando eu for assistir a pré-estreia. Mas quando o Andrew chega com o espetacular Homem-Aranha, é recontado, assim, o nascimento, né, do Homem-Aranha. É recontado novamente a história da aranha e tal, como é que nasce o Peter Parker como Homem-Aranha. Quando a gente tem o Miles Morales contando a sua história no Aranhaverso, é contado como que nasce o Miles Morales como mais um Homem-Aranha, só que num outro universo. E sempre a historinha da aranha ali, embora no Miles Morales já foi num tom mais de brincadeira. Quando chega o Tom Holland, já chega, a gente já contou muitas vezes essa história. Então a Marvel não contou ela de novo, né? Então a gente já tem aí um episódio, né, na história de personagens recontados, né, dentro do universo principal do MCU, em que o personagem não foi reapresentado, não foi contado de novo, né? Então é possível que apenas eles entrem na história sem ficar dando muita explicação, ou até fazendo uma nova história para eles, né? Contando de um outro modo. Eu acho mais provável que não se relacione tanto com as séries. Mas aí é puro feeling, é puro achismo, tá? Não tem muita argumentação para isso. Só queria falar que já aconteceu, né? Sim, mas uma coisa é certa, né, Diego? No MCU eles vão ter que mostrar, assim, como o Wilson Fisk ele se aproveitou do blip, né, desses 5 anos pra reerguer o império dele, ou pra se estabelecer, assim, mais ainda como o grande rei do crime, né? E, cara, tem até Sim, sim. um arco das HQs que eu acho muito legal, né, que é o Fisk se tornando prefeito de Nova York, né? Então, eu já fico imaginando mil coisas que a Marvel pode fazer aqui e já fico surtando, né, meu? Mas olha só, eu quero, agora que a gente falou do rei do crime, eu quero voltar lá do que tu falou no começo do podcast sobre a Eleonor e o Wilson Fisk, né?
Pra contextualizar tudo aqui, ó. Lembra que lá no primeiro episódio, né, o pai e a mãe da Kate, né, eles estavam discutindo que parece que eles estavam ali com algum problema financeiro, lembra? Então, talvez a Uhum. Eleonor, ela recorreu, assim, ao rei do crime, né, depois da morte do marido, para buscar ajuda e para manter, assim, a família Bishop no topo, né, para dar condições de criar a filha no maior luxo ali. Então, cara, quando tu faz um acordo com o diabo, né, meu, tu vende alma para ele. Então foi Pode isso ser. também que o Arman lá, né, o tio, é tio ou pai, eu não lembro agora do Jack, né, sempre confundo com o HQ, Aham, acho que é tio. ele falou lá no primeiro episódio que todo o império da Eleonor foi construído em cima de uma mentira. Então, ó, com Boa! certeza, entendeu, meu? Ela precisou da ajuda do Fisk e agora ela deve pra ele tudo, né, meu? Então ela pediu de novo a ajuda dele, toda hora pedindo ajuda, e ela pediu de novo ajuda pra eliminar o Clint, né, meu? Ou ela só comentou, olha Boa! só, o Clint tá investigando isso. O rei do crime foi lá e chamou a Val, né? Porque ninguém suja as Claro, mãos, claro. né? Ninguém suja as mãos, né? Perfeito. Cada um chama alguém, né, meu? Perfeito, perfeito. Não, acho que faz muito sentido, cara. E, assim, a gente tem. Eu acredito, cara, eu tô aqui vislumbrando que no início do episódio 6 a gente vai ter o episódio 6 já começando com a Eleonor conversando. E, assim, aquele jogo de câmeras e aquela chegada triunfal do Vicente Ah, D'Onofrio, vai ser sabe? loucura, vai ser Assim, loucura. aquela coisa, assim, sabe, luxuosa, assim, mostrando ele, assim, com muita imponência. Cara, eu acho que vai mostrar ele com relações fortíssimas, aquela coisa de poder, de controle da cidade, sabe? Assim, não me admiro, e seria algo muito legal de ver o Rei do Crime negociando, e até num tom meio de superioridade, com o General Ross. Imagina que massa isso, cara. Tipo assim, ele vendendo armas, ou fazendo algum tipo de negócio com o General Ross, sabe? Aquela coisa meio o exército se sujando um pouco, e ele com um super controle, assim, da situação, né? Ou sei lá, falando com o prefeito, falando com a polícia, mas ele com um controle grande da situação, assim. Isso seria muito massa de enxergar. O que tu acha? Sim, meu, e também a gente pode ter aquela ligação da Sharon Carter pro próprio Rei do Crime, dela entrando lá na SHIELD de novo, não lembro se era SHIELD agora, no governo pra ter armas, né? E então pode Uhum. ter isso. E também, né, meu, talvez o Jack foi preso pela polícia, mas o Fisk tem o controle da polícia nas mãos. Então é barbadinho, assim, Claro, libertar o Jack, né, cara? Mas claro. Eu acho que o Jack nem foi preso, né? Mas poderia ser. Seria uma possibilidade o que tu tá falando. Mas eu acho que ele nem foi preso. Eu acho que ali foram alguns seguranças contratados ali por eles dois, pelo Jack e pela Eleanor, pra fazer aquela encenação na frente da Kate, pra acalmar a Kate e desviar as atenções, né? com certeza. E cara, Mas o episódio fala. que vem vai começar assim com talvez um flashback mostrando como a Eleonor se envolveu com o rei do crime, né, Diego? Sim, sim, E depois já corta de novo pro momento atual, assim. E sim, sim. não sei se tu quer falar mais alguma Ah, coisa do rei do crime aí. outra coisa, esses flashbacks, assim, né, como a gente teve da história da Maia, e também agora nesse episódio aí, esse prelúdio aí do que aconteceu com a Helena, né, de 2018 até aqui, isso tá sendo uma novidade aí que eu diria que é uma cena pré-créditos, né, porque se tu parar pra pensar, essas cenas elas estão acontecendo antes da gente ter a recapitulação do episódio anterior, e Tá, geralmente as de séries que a gente verdade. assiste, as séries que a gente assiste, elas começam geralmente com a recapitulação dos últimos episódios, trazendo algumas cenas importantes que vão conectar com o episódio atual, né? Isso é bem comum em séries em geral, e o Gavião Arqueiro tem feito isso. Então a gente tem um apanhado de imagens de episódios anteriores, aí a gente tem a vinheta de entrada, né, de Hawkeye, né? E aí começa o episódio mesmo. Só que antes de tudo isso, a gente teve toda a cena da Helena, né? Ali mostrando o que aconteceu com ela, com o Blip, ela conhecendo a Ana. Também tivemos isso no episódio da Maia, da mesma forma. Então, uma nova modalidade aí que a Marvel tá inaugurando, que é a cena pré-créditos, agora que tá acontecendo aí nesses episódios da série, né? Verdade. Ô meu, e de novo, o mistério do relógio ali ficou em segundo plano no episódio, né? Mas pra mim fica Sim. cada vez mais claro ali que ele envolve toda a família Barton ali, o passado deles, principalmente o passado da Laura, né? Eles devem adaptar com certeza que ela seja a Árpia, Diego. Como tu falou, né? Talvez seja até Bob o nome verdadeiro dela. E ela trocou num momento que tentou sair de cena aí, junto com o apoio, né, das organizações militares que estavam amparando ela, facilitaram para ela fazer essa mudança de nome, de identidade aí, deve ter mudado um pouco o visual, porque ela queria sair de cena aí, de repente recebeu essa liberação depois de contribuir muito para o governo, né, então faz bastante sentido que ela possa ter trocado de nome, seria um plot bem legal e é bem fácil de explicar isso. Aliás, mais um episódio em que o Gavião aí, o Clint, tem a esposa perfeita, né, cara?
Puxa Sim, vida, ah, que mulher, hein? compreensiva. Porque, né, compreensiva pra caramba e, assim, compreensiva até no sentido de tipo, ah, meu amor, não, tudo bem, vai lá, vai ter que matar alguns. Ah, faz parte, acontece, vai lá, mata eles. Não, faz parte, vai lá, vai lá, vai lá. Faça a sangueira lá, depois a gente volta aqui pra casa e toma um banho. Foi um lance meio assim, né? Tipo assim, ele todo cheio de dedos ali, envergonhado de dizer que vai ter que vestir o manto do Ronin, vai ter que sujar as mãos de sangue de novo. E ela dizendo, não, tudo bem, né? Tu não tá me pedindo autorização, faz parte, eu te amo mesmo assim. Louco, né? Mas E ele isso até fala, reforça sim, o que tu trouxe agora, cara. Isso até reforça, assim, tipo, essa naturalidade com que ela lida com isso. Claro que pode ser só uma questão de ser confidente dele a vida toda, um conta as coisas pro outro e ela já tá acostumada, inserida e aceita essa realidade. Mas eu acho mais fácil explicar isso ela tendo sido já uma agente. sim, sim. E ele fala que tem uma viúva negra atrás dele, né? E ela, não, vai lá, né? O cara pode morrer a qualquer momento, né? Então, como ela tem esse Sim, passado de cara. agente, né? Um agente secreto, assim, então, pra ela, ela entende Sim. perfeitamente todos os riscos que ele tá correndo. E a morte faz parte do serviço, né, Diego? Sim, 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 Hein, sim, sim. meu? Mas mais uma coisinha rápida aqui antes que termine, né? Uma bobagemzinha. Ah, eu adoro ver o sortudo, o Pizza Dog. Nesse Muito episódio aí, legal, ele muito aprendeu legal. a girar de pé, né? Tu viu? Mas só o Grills consegue fazer isso. Do Grills, né, meu? Então, pra finalizar o episódio agora, eu É, gostei muito manda. que ele disse que os novos trajes estão prontos. Cara, assim, ó, eu tô esperando muito. Eu tô esperando Isso, muito pra ver boa. o Gavião Arqueiro com um traje roxo, clássico, assim. E o novo da Kate também, né? Quero ver como é que vai ser o novo. Uhum. Uhum, com a Isso aí. máscara, né? Eu quero ver se vão botar Ah, aquela máscara bagaceira de piada de nossa. carnaval, assim, né? No Clint, cara, que é o uniforme Ah, não. clássico roxo, Ah, né? não. Isso não vai ter, né? Ah, vai ser muito legal, cara. Ia ser muito massa. Mas, Mas ô, então meu. tá, eu acho que é Ô, isso. Diego, duas coisas. Eu quero duas Fala, coisas. manda. Qual seria uma cena pós-crédito perfeita, assim, pra Gavião Arqueiro? Porque vai ter cena pós-crédito, né? Pra mim, cara, Hum, seria talvez. Está duas aqui, né? Uma, a Kate conhecendo algum outro jovem Vingador, né? Elijah Bradley. Elijah, né? Ou até a filha do Homem-Formiga, porque elas são bem amigas, né? A Cassie Lang. E a outra Boa, cena boa. pós-crédito, eu estaria, que seria pra ligar com a série da Echo, mostrando o Matt Murdock, nosso Charlie Cox, nosso Demolidor aí. O Wilson Fisk mostrando uma fotinho do Demolidor, né? Já que eles gostam de fotos, né? Boa, Tem foto no pós-crédito de Viúva Negra, tem foto do Fisk hoje. Então, uma fotinho do Matt Murdock, ele pra Echo, ele dizendo que ele tem boa. alguma coisa de ruim, tá ligado? Boa, boa. E até visualizando assim, imaginando essa cena aí do Matt, eu acho que seria muito mais enigmática. Talvez não revelasse pra gente, por exemplo, que vai ser o Charlie Cox, que na verdade Isso, isso. mostrasse de repente Na ve- só, o só, Demolidor, só o Demolidor, sem só o saber, ninguém Demolidor, entendeu? sabe, o Só o rei do crime não, personagem, mas sem saber quem isso, é o ator, entendeu? isso, o rei do Tipo, crime meio não que vai de costas, saber, só um. é, Perfeito, porque daí a perfeito. Echo Isso vai seria massa. caçar o Demolidor e vai se envolver romanticamente com o Matt Murdock sem saber que eles são a mesma pessoa, né, Diego? E já falando de Boa. Spider agora, Diego, vamos chutar as duas cenas pós-créditos, Ó. Ai, né? meu A gente já vem coração, falando, na sim. verdade a gente já falando na nossa live, nos stories, né? Eu acredito que a primeira Uhum. cena pós-crédito vai envolver o Venom de algum jeito, né? Pra preparar o Homem-Aranha 4 ou pra preparar Venom 3. Eu acredito que seja essa a primeira cena pós-crédito, ou a segunda, né? Não importa a ordem. E a outra Sim, sim, cena sim. seria, com certeza, né? Algo mostrando o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, com o Doutor Estranho, Wanda e até a América Chaves, né? Por isso que a gente fez um vídeo Uhum. explicando quem é a América Chaves, porque a nossa aposta é Boa. muito alta que ela vai aparecer nessa cena pós-crédito, né, Diego? Boa, boa, faz muito sentido. Acho que a gente sabe que o Doutor Estranho 2 é extremamente conectado com o Homem-Aranha Longe de Casa, né? Então faz muito sentido uma cena pós-crédito conectando, porque é a continuidade dessa história contada nesse filme. Claro que às vezes a Marvel não faz isso, às vezes a Marvel ela não necessariamente conecta uma história de um filme no outro, ela às vezes só usa uma cena pós-créditos para chamar o próximo filme. Às vezes um filme é num planeta, outro filme é em outro planeta, né? Às vezes acontece isso. A questão do Venom é uma questão que me incomoda um pouco, a gente tem falado isso, né, Leandro? Eu não acredito, eu acho que eu não gostaria de ver uma cena pós-créditos do Venom, eu acho que seria, né, uma certa perda de oportunidade, até porque a gente já viu uma cena pós-créditos no próprio filme dele, claro, mas relacionando com o Homem-Aranha, então acho que seria meio repetitivo outra cena pós-créditos relacionando o Venom com o Homem-Aranha mais uma vez, né? Mas, claro que pode acontecer, porque pode ser esse o interesse deles, de reforçar isso pra gente, né? Essa mistura aí do Tom Holland aí com agora me fugiu o nome, né, do ator, mas enfim, né, Tom com o Hardy, universo aí da Sony, né? o Tom Isso, Tom Hardy, Hardy. Olha tudo aí. Tom, É o né? Tom, né? Tom e Tem Tom. o Tom Boa. Hiddleston, Loki.
Isso aí, boa, Ô, boa. meu, muita gente falou, né? Não é teoria minha, né? Eu vi muita gente falando que poderia Uhum. ser uma cena pós-crédito ligando com o filme do Morbius, né? Que sai em janeiro agora. Hum, Até porque o Jared Leto tava na uhum. Premiere, né? Então isso reforçou mais ainda quando a gente postou a fotinho lá dele. Mas eu Ah, não acredito. isso faz muito sentido. Eu Isso faz acho. bastante Pode, sentido. pode ter, então, se for aparecer Morbius, tem que aparecer também o Venom O junto, tá Venom. ligado? Entendi, Eu entendi. tenho Ah, que, não, aí tudo tenho bem. que preparar o Aí tudo bem. filme Homem-Aranha 4, cara. Homem-Aranha 4 vai ter Venom, pode ter certeza. Sim, 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 sim. Isso aí acho que até vazou a notícia já, assim, mais quente, Acho né? que Eu não vi tem, alguma meu. Acho que não coisa tem aí notícia nas... de que vai ter É? Venom. Eu, Não, eu não vi é, nada, eu, pelo eu menos. vi, Acho que é eu só vi alguma coisa suposições, aí. então se tiver. Ah, tá. Então, de repente, Não eu sei. tô me baseando em boatos. Mas, enfim, a gente já tem a certeza, né, que nós vamos ter Homem-Aranha 4, né? Isso já foi confirmado, Vai ter produzido mais pela uma Sony. trilogia, vai ter mais uma trilogia, né, meu? De Isso, Homem-Aranha. que se situaria mais no âmbito da universidade, né, da faculdade, né, um momento um pouco mais avançado da idade aí do Tom, mas não muita coisa também, né. Mas enfim, eu não acredito tanto no Venom, a não ser que realmente seja relacionado com o Morbius, aí faz sentido porque é um filme que já tá pronto pra sair, e esse rumor aí, realmente, esse argumento do Jared Leto na Premiere aí faz muito sentido também. E bora lá, né, meu? E aí, Leandro, vai ter. Vamos lá, ainda dá tempo de apostar, né? Nós Fala. estamos gravando no dia 15 de tarde ainda, não vimos a pré-estreia. Vai ou não vai ter Tobey e Andrew? Não, eu acho que vai ter com certeza, meu. E vai ter alguma morte impactante também. A gente já falou várias vezes aqui que as mortes que a gente chutava era o Happy e o Ned, né? Eu não acredito que a Uhum. Zendaya, Não, Ned, a acho que não. MJ vai morrer, né? E eu não acredito que a tia Aham. dele vai morrer também, porque senão seria sacanagem, o cara perdeu toda a família daí, né? Hum, Então sim, acho mas que é eu o acho que o Happy, Ned. acho Eu que o acho que Happy vai. acho que o Happy não é uma morte tão impactante, né? Aham. Eu espero que Toby nem Andrew morram, né, meu? Coitado dos caras. Sim, É sacanagem. sim. Mas eu queria pedir Pois é. desculpa pro pessoal aí, porque o podcast hoje tava muito loucão, tô só com o pensamento em Homem-Aranha aqui, né? A Então, gente tá se a muito gente louco. falou alguma besteira aí, se a gente não deu nossa cobertura completa direito, é que a gente tentou gravar. Porque se a gente gravasse depois do Homem-Aranha, a gente não Vai ser pior conseguiria ainda. falar de nada. Não, Daí aí não ia ser pior tem. ainda. Então a gente tentou adiantar o Sim. máximo possível aqui esse Sim. podcast. Agora eu vou tentar botar na Tá, tarde vamos já. tentar encerrar então. Vamos tentar encerrar direitinho então. Vamos lá. Ó, Vai. gente, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de vocês. A gente tá aí no podcast número 52. A gente recentemente fez uma comemoração bem legal aí de resultados que a gente recebeu do Spotify, mostrando como é que foi o nosso ano. A gente tá batendo aí, chegando a 11 mil seguidores no Instagram, isso em um ano de Instagram. A gente tá com muitos vídeos já postados, vídeos com muita qualidade no YouTube. E no podcast a gente tá aí com muitas audições mesmo, muita gente que interage com a gente no direct. São vocês que fizeram tudo isso. Então, mais uma vez, agradecer por vocês fazerem, né, isso acontecer, isso ser real, e lembrar vocês que o ano não acabou e muito pelo contrário, a gente tá com dezembro aí maluco, a gente tá muito doido, porque assim, a gente tem Matrix Resurrections chegando aí, a gente tem a segunda temporada de The Witcher, The Witcher, né? A gente nem conseguiu falar de Resident Evil, que teve filme novo lançado e dá pra relacionar com toda a história, a gente gostaria de falar, não sei se a gente vai conseguir. A gente tem o 6º episódio logo aí terminando, né, a série do Gavião Arqueiro. E, né, o Homem-Aranha nem se fala, então, que é pra explodir, né, aí a cabeça da galera aí que já estreou com a crítica dando 100% de aprovação aí no Tomatoes, né, no Tomatometer. Tem Mas é Tomatoes. isso, Leandro, da minha Isso aí. parte é isso. Obrigado, pessoal. A gente agora vai se preparar psicologicamente pro filme lá. Espero que todo mundo tenha gostado aí do nosso podcast. E até semana que vem, ou então, até daqui a alguns dias, né? Tem podcast Homem-Aranha, né, Diego? Com certeza. Até logo, gente. Até logo, tem Até. mais podcast bombando aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.